Romanos capítulo 3, abra comigo a sua Bíblia, nós vamos ler o versículo 9 em diante, peço a sua atenção. Hoje eu vou falar sobre um tema que eu venho prometendo falar há algum tempo e por isso vou assim pedir que você tente me acompanhar com atenção, porque essa temática é extremamente relevante. Romanos capítulo 3, versículo 9. Que se conclui: temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Veja aqui como a ideia da impiedade, do pecado, leva à inutilidade. A gente acha que cometer pecado só tem consequências porque Deus se desagrada do pecado. Mas na verdade o pecado é ser desvirtuado do propósito para o qual você foi criado. Eu acho que tem pessoas ainda que têm uma leitura assim, como se Deus estivesse brincando lá em cima, e ele decide assim: agora não pequem, sabe? Agora eu vou inventar uma outra coisa para vocês. Não, na verdade, o pecado é ir contra aquilo para o que fomos criados. Por isso então esse texto se manifesta assim. Versículo 12 ainda: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E já aviso de antemão que essa não é uma palavra para um grupo de iníquos, um grupo de pessoas perversas dentro do que a gente entende como sociedade humana. Isso aqui está falando da natureza humana. Versículo 13: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo o mundo seja culpável diante de Deus. Todo o mundo. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Porque pela lei, preste bem atenção aqui, vem o pleno conhecimento do pecado. Versículo 21. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Agora escute, 27. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído.
Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Sabe quando você olha para alguém e você se sente melhor do que alguém por causa daquilo que você faz de bom? É mais ou menos isso que o texto está dizendo. Você não deveria se orgulhar por isso, porque você é salvo pela graça, por fé e não por aquilo que você faz de bom. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Eu quero falar nesta manhã sobre lei e evangelho. Um legado que eu não escondo é de Lutero, do qual reformados, inclusive, beberam e bebem, entre eles Timothy Keller. E por que Timothy Keller bebe desse legado? Porque ele é bíblico, ele é correto, ele é acertado, ele é equilibrado. Exemplifico. No domingo passado, nós lidamos com a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4 em diante. Falamos que era incrível o tom pastoral de Paulo para com aquela comunidade, onde aconteceu de tudo. Em Corinto aconteceu de tudo. Divisões, problemas de moralidade, sacrifícios, pelo menos participação em sacrifícios de ídolos, sabe? Difamações. Então, em Corinto havia facções, havia grupos, e Paulo tem muita coisa para ajustar nessa comunidade, mas ele começa a carta conseguindo enxergar as coisas boas que Deus estava fazendo no meio daquela comunidade, a despeito de ele ter que continuar lidando com problemas. E de ele mesmo ser rejeitado por alguns naquela comunidade. Ou seja, como é que um pastor, uma pessoa que levou muitos daqueles coríntios à fé em Cristo, é tratado dessa maneira, vê problemas naquela comunidade de todo tipo, e ainda tem com essa comunidade um tom evangélico. Guarde essa expressão. Quer dizer, um tom amoroso. Alguém que consegue lidar com os pecados, mas que saúda a graça de Deus agindo naquela comunidade. Alguém que sabe que tem coisas para serem corrigidas, mas que consegue enxergar que Deus já começou a obra e que sequer se falaria em conserto se Deus não tivesse salvado. Se Deus não tivesse iniciado a obra deles naquelas pessoas. Pois nós vamos nos debater com isso o tempo todo em nossa vida. Marido e mulher, pais e filhos, irmãos de uma comunidade. Nós, seguidamente, nos esquecemos de que fomos salvos pela fé em Cristo, porque todos são pecadores, como esse texto nos diz. E nós vamos começar a nos relacionar com os outros num sentido ou num senso de superioridade moral. Nós vamos chamar isso de santificação. Nós vamos dizer que a gente tem mais envolvimento com a igreja, mais obras, mais engajamento, e a gente não se dará conta de que passará a tratar os outros desse tipo de patamar legalista, eu vou chamar aqui. E aí o que nós vamos fazer com os outros? Diminuir os outros. Ao mesmo tempo, vamos nos ensoberbecer. E é por isso que nessa carta, nesse trecho que eu li, não cabe para quem evangélico é arrogância. Não cabe. Queria que você guardasse isso de todo o seu coração. Para alguém que foi salvo pela graça e não por obras, porque é impossível, não cabe a arrogância. Por isso que um cristão não deve ter a humildade como uma obra, um esforço que ele faz para se esvaziar. Ao contrário, o cristão passa a desfrutar da humildade da medida em que ele entende do que ele foi salvo e quem o salvou e que ele não cooperou em nada para isso. É graça. Essa consciência faz ele se relacionar com os outros de uma outra maneira. E é por isso que esse assunto, lei e evangelho, ele é importantíssimo. Tem uma obra clássica a respeito desse assunto, Lei e Evangelho, o autor é C.W. Walther, que se você puder comprar, é uma obra acessível, uma linguagem bem popular, mas você vai perceber como em tudo que nós fazemos e somos, essa dimensão
de lei e evangelho, eu já vou explicar, permeia cada momento da nossa vida. Queridos, vivemos numa cultura decadente, na qual o bom é chamado de mal e o mal é chamado de bom. Paulo já escreveu sobre isso em Romanos capítulo 1, 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Eu sei que no nosso mundo hoje querem nos fazer crer que tudo é subjetivo, que não há verdade absoluta, objetiva, e que tudo é uma questão de interpretação. Mas não é essa a ideia de Paulo. Para Paulo existe mentira, e a mentira começa com quem destoa da verdadeira verdade, que é divina. Tem que ter um ponto de partida. Tem que ter alguém que tem autoridade maior para definir o certo, o bom, o mal. E esse é Deus. Ou seja, nem tudo é subjetivo, como muitos tentam nos fazer crer, especialmente nessa época relativista. Eu cito até como exemplo decisões recentes do Supremo ou do Judiciário que nos levam a duvidar até sobre a possibilidade de existirem valores objetivos como a justiça. Quando, por exemplo, a gente pensa na luta contra a corrupção em nosso país. E é isso que às vezes as instituições, quando tentam se proteger, não se dão conta de que parte dos ataques a essas instituições vem de uma noção de bem comum e justiça que todo ser humano tem. Você não precisa ser erudito para isso. E muitas das vezes essa é a ideia de que a população não tem condições, não tem domínio, que o Congresso é que tem que decidir sobre isso, ou o Supremo é que tem que decidir pela população em geral. Mas a gente sabe que a população em geral tem uma certa noção de justiça que, quando é afetada, as decisões injustas são impopulares. Além disso, o casamento e a família estão sendo, sim, atacados. O direito ao aborto tem sido crescentemente reivindicado e a livre orientação de gênero, e deu para ver isso na abertura dos jogos, é vista como um dos direitos mais elevados, a ponto de ter sido imposta a milhões ou bilhões de telespectadores. Premissas morais básicas hoje são questionadas. E em muitos casos rejeitadas em nome da tolerância e da diversidade. Por isso, diante desse cenário, os cristãos se defrontam hoje com duas tentações. Por um lado, há uma pressão crescente para que a igreja se ajuste ao espírito do seu tempo. Tentativas são feitas para redefinir a lei de Deus ou tornar os seus limites mais elásticos para caber todo mundo. Acabei de citar agora o tema das Olimpíadas, a abertura que foi televisionada. Até se pode fazer uma crítica ao cristianismo histórico, porque em dados momentos ele foi racista, ele abusou do escravo, mas o cerne do cristianismo histórico é Jesus, a ressurreição dentre os mortos. Então você não vai conseguir, em nome do Evangelho, incluir a todos. Nessa leitura de tolerância e paciência, o caminho do Evangelho é apertado. A porta é estreita. Você não vai conseguir ser elástico, como algumas igrejas querem ser, em nome da popularidade, a ponto de desvirtuar o caminho de Jesus proposto para cada um de nós. Os mandamentos de Deus, assim, nesse tempo, acabam sendo vistos como princípios gerais. Valores que uma sociedade escolheu. Ou relíquias de uma visão antiga de mundo. Terraplanista,
que não mais se aplicam dentro da fluidez, constante modificação da cultura pós-moderna. Infelizmente, me escute nessa manhã, os mandamentos não são vistos como a palavra de Deus, que tem, por exemplo, uma razão de agir: sentenciar e condenar o pecado. É isso mesmo. A palavra de Deus, ela não só salva, ela não só redime, ela não só reabilita, ela condena. Acabamos de ler nesse texto de Romanos que uma das razões de ser da lei é mostrar o pecado, porque quando ela vem sobre nós, ela mostra a nossa incapacidade de cumpri-la. Eu sempre cito o texto de Paulo, Romanos 7, quando ele leu na lei: não cobiçarás. Porque cobiça tem a ver com o coração. Os outros mandamentos têm a ver com ações que envolvem os outros e que são muitas vezes punidas pela própria legislação civil. Mas a cobiça, o desejo do que você não pode desejar, se você não conta para ninguém, quem vai saber? Mas para Deus importa. E está nos mandamentos, nos 10. Não cobiçarás. Ou seja, será que esse lugar existe hoje? Lugar da palavra de Deus que condena, que sentencia, que mostra o pecador enquanto pecador? Será que as próprias igrejas têm entendido que esse lugar não pode ser roubado da palavra de Deus? Mas há uma outra tentação entre os cristãos, que é eles focarem aí sim na moralidade. Pensam que o objetivo principal da igreja é de produzir uma cultura que ande na contramão da cultura do mundo. Uma cultura definida por valores bíblicos. E até hoje, as teologias de domínio vêm querer exatamente isso. O reino vai vir e todo mundo vai ser diferente, e nós vamos conseguir fazer o reino avançar, e a escola vai ser diferente, não vai haver mais corrupção, sabe? E tudo vai ser diferente. Como se a igreja pudesse fazer alguma coisa assim. Isso é bem comum, infelizmente, bem popular. Hoje está cunhado como teologias de domínio. Elas variam um pouco, mas a base delas, o cerne delas é esse, de que nós fomos chamados para salinificar esse mundo. Sim, Jesus chamou os seus discípulos a serem luz do mundo e sal da terra, mas em que sentido, em que potencial, em que dimensão nós levamos isso ao extremo? Não, nós como igreja, nos santificar a um tal ponto que Jesus não terá como não vir. Só para botar assim a cereja no bolo. Alguns estão rindo, essa é a perspectiva de muitas pessoas. Mas a história está aí. A história que permeia diversos avivamentos. A história que já acompanhou a igreja se multiplicar, se machucar, se dividir, colapsar. A história da igreja onde ali está também o ser humano, com as suas dores e dificuldades. Mas a gente às vezes não aprende com a história. A gente acha que a gente vai ser aquela geração que vai conduzir a glória de Deus e vai trazer o grande avivamento para esse tempo. Enquanto nós não deixarmos Deus ser Deus, nós vamos brincar de avivamento, vamos usar termos condizentes com ele, vamos marcar conferências cujo tema é esse, mas a pergunta é: o que está na agenda de Deus? Quem define quando o avivamento começa? Às vezes as pessoas não entenderam bem o caminho feito, inclusive por nossa comunidade Igreja do Caminho. E eu quero sim dizer isso com muita clareza nessa manhã. Tem muito a ver com o lugar de Deus e do homem na obra. Nossos papéis e os de Deus. Nossa agenda e a agenda de Deus. Quem define o quê? Sou eu que provoco Deus com a minha suposta santidade, minhas orações, leituras bíblicas e engajamento. Então Deus vê que eu fui aquele que provocou uma ação dele e ele é um reator a uma igreja que age. Ou Deus está no início desse negócio, sempre esteve e sempre estará, para a glória dele. Isso muda completamente a leitura de igreja e de nosso lugar no mundo.
Eu queria dizer que isso foi talvez o elemento principal do passo que demos com a Igreja do Caminho. A glória pertence a Deus e Ele não divide ela com ninguém. Nós somos apenas privilegiados de ver e participar disso como coadjuvantes. Ou, como Paulo vai preferir, cooperadores. Mas é co. Não é autor da obra, não é protagonista, é coadjuvante. Você entende isso? Você entende que os pecados que a gente está vendo hoje no mundo também estão sendo vistos na igreja? Você entende que os homens são falíveis? Você entende que a própria instituição igreja, se ela não se proteger com mecanismos para não absolutizar ninguém no poder, esses pastores também vão cair? A igreja tem uma certa culpa nisso, sabe por quê? Porque ela empoderou esses pastores que ficaram no topo da pirâmide. Confiamos que eles eram ungidos de Deus e com isso lemos: ouvem a Deus, são perfeitos, não vão pecar. E nós, na verdade, ajudamos os caras a caírem na própria cilada que eles criaram, porque o ser humano é um pecador. Então a gente tem que ter mecanismos descentralizados para que um cuide do outro, um proteja o outro, um fiscalize o outro, porque nós somos pecadores. Essa é a premissa básica. Mas nós escolhemos um outro caminho. Resolvemos falar nos ungidos de Deus, nos intocáveis. E ai daquele que se mete com o ungido. E isso empoderou as pessoas no exercício de um serviço, que é o de um diáconos, o garçom de mesa, tendo Jesus como principal diácono, e os caras passaram a tratar a igreja como deles. É um negócio deles. E ai daquele que opina, ai daquele que critica, ai daquele que tem uma opinião um pouco diferente. A igreja tem culpa nisso. Nós financiamos isso. E é nesse sentido que a mudança de paradigma e de cultura, ela é muito grande, e ainda nós estamos num processo de chegar lá e que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Então tem dois riscos aqui. Ou a gente é elástico e começa a fazer uma interpretação inclusiva da lei, começa a chamar o que era pecado agora não é mais, começa a ter uma outra abordagem, relativiza a lei, ou a gente põe toda a força na moralidade, e a igreja passa a ser um projeto de mudança moral do mundo. O evangelho, nesse caso, é posto a serviço da lei, tornando-se um meio para a moralidade. Então o que a gente pensa? A gente é convertido por Deus, é o evangelho que faz, mas agora a gente não pode errar mais, porque agora a gente tem um compromisso. Agora a gente tem que dar exemplo. E a gente esquece que continua pecador, se torna independente e autônomo dessa obra da cruz e começa a julgar os outros pelo tempo decorrido, pela moralidade adquirida, pelos valores alcançados. E de verdade, vamos agindo com os outros assim. Por isso que eu digo aqui, que o evangelho acaba sendo colocado a serviço da lei, tornando-se um meio para a moralidade, e não mais a palavra de Deus que perdoa pecados por meio de Jesus. E isso faz toda a diferença. E toda igreja corre esse risco. Isso é do ser humano. Isso é de cada um de nós, e é por isso que esse tema merece essa abordagem. Meus irmãos, a única mudança que a lei pode trabalhar é a morte. Romanos capítulo 7, versículo 9. Abra comigo. Romanos capítulo 7, versículo 9. Houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Quer dizer, quando não tem ninguém para dizer que o que eu faço está errado e eu não tenho consciência daquilo, está tudo de boa. Quando o que eu fiz, a lei tem cobertura sobre o que eu fiz e diz que é pecado, vem em mim a culpa. Por isso que a morte é essa culpa, essa condenação que a palavra de Deus faz. Mas isso não é tudo que a palavra de Deus faz, mas ela tem esse papel de acusar, de condenar. Aliás,
Às vezes a gente confunde um pouquinho aqui. Não, o meu acusador é o diabo. Sim, o diabo também faz esse papel, mas a acusação do diabo é um pouco diferente. A acusação do diabo é ver que tu é transgressor, botar o dedo nessa ferida e desacreditar do que Jesus fez como aquele que perdoa. Não, a lei, ela te condena para te levar para Cristo. O diabo não, te condena para te levar para o inferno. Ele diz que tu não pode, diz que tu é incapaz, que tu é um pecador e teu destino é andar pelo mundo vagando. Sim, o diabo é acusador, mas a lei tem o papel acusatório, e nunca esqueça disso. E é por isso que nós estamos num tempo delicado da vida da igreja, porque se o papel da lei, enquanto quem condena, quem acusa, quem mostra o pecador, não é bem trabalhado e bem executado, para que evangelho? Ou pior, o evangelho vai ser alguma outra coisa que a gente vai usar o nome, mas que não tem nada a ver com o seu lugar de boa nova que redime por meio da fé gratuitamente, por meio de Cristo, sem nenhuma obra nossa. Você está entendendo nessa manhã? Isso aqui é fundamental. Nós, igrejas evangélicas, não podemos nos chamar assim sem compreender essa natureza do evangelho em nossa vida, que tem a ver com redenção. Então aqui está o texto. Romanos 7, versículo 9. 10. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, porque sim, a palavra de Deus, quando ela foi dada ao povo, lá no Gênesis, quando não havia pecado, ela era acatável, ela podia ser praticada, não havia maldade, o ser humano podia acolhê-la. No momento em que o ser humano se tornou pecador, e uma lei que é santa e pura, verdadeira, vem se relacionar com esse ser humano, haverá um contraste, evidentemente. Então, a lei que foi pensada para dar vida se tornou morte, porque ela me acusou, me mostrou incapaz de obedecê-la. Esse, versículo 10, se tornou um mandamento para a morte, porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Isso aqui é fundamental, queridos. Puxa, mas que notícia triste é essa? Então, o mandamento me matou. Mas essa não é a última notícia da Escritura, mas é uma notícia importante. Eu estou morto em delitos e pecados, sem Deus, sem Cristo. E não tenho o que fazer a respeito. E não é melhorando o comportamento que as coisas vão mudar. Eu preciso ser salvo. Eu preciso ser redimido. Eu preciso ser perdoado. A lei não apenas repreende, como muita gente pensa. A lei mata, fecha os caminhos que o pecador usaria para uma vã tentativa de escapar de Deus. Ela enquadra, ela condena, ela mostra que não há saída. Onde a lei não encontra o seu fim em Cristo, ela levará ao orgulho ou ao desespero. Olha que importante isso aqui. Romanos capítulo 10, versículo 4. Um texto conhecidíssimo nosso. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, se a lei na minha vida, na sua vida, não me mostra pecador para que eu corra para Jesus, duas coisas podem acontecer. Uma, eu continuar orgulhoso e achar que eu não sou tão pecador assim. E tentar fugir da incidência da lei. Duas, desespero. Diante da lei, não posso nada, não vou correr para Cristo. Qual é a minha alternativa? Angústia. Duas, então, são as consequências da lei quando eu não corro para Cristo. Orgulho e desespero. Tal manuseio incorreto da lei, interpretação incorreta da lei, na pregação ou no testemunho cristão, é o que leva Lutero a usar uma expressão chamada fé de turco. É isso que você está ouvindo mesmo. Num sermão de 1532 sobre Gálatas 3, 23 a 24, Lutero escreve assim:
Por essa razão, a sua fé é, para dizer o melhor, pura e simplesmente uma fé de turco, que se baseia unicamente na letra da lei, na letra nua e crua, e em atos externos de fazer ou não fazer alguma coisa. Como, por exemplo, não matar, não furtar. Entendem que a lei é satisfeita, e ele está criticando esse entendimento, quando o homem não usa seu punho para um homicídio. Eu não matei, eu não roubei, então eu estou de bem com a lei. Ou quando não rouba a propriedade de alguém, e assim por diante. Em resumo, essa fé de turco acredita que esse tipo de justiça exterior é uma justiça que importa para Deus. No entanto, ele escreve, tal doutrina e fé é equivocada. Mesmo que as obras praticadas sejam em si mesmas boas e tenham até sido ordenadas por Deus, se o coração desse ser humano não for redimido, reorientado, santificado, serão obras mortas. E pior ainda, serão obras feitas com a tentativa da autojustificação e não como consequência da graça e do favor não merecido de Deus. Meus irmãos, somente o Evangelho tem o poder de perdoar pecados e tornar vivo o coração que está morto para Deus. Muita gente hoje confunde igreja como um espaço de bons valores, igreja como um espaço de cultura conservadora. Eu tenho feito críticas e críticas a esse respeito. A igreja é muito mais do que isso. A igreja, se pudéssemos definir, é o lugar dos remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas uma assembleia de pecadores. Mas que se deram conta de que são pecadores e correram para a cruz, para a redenção que há em Jesus. Por essa razão, o pastor C.W. Walter, ele é do século XIX e tem esse livro que eu mencionei há pouco, Lei e Evangelho, como ler e aplicar a Bíblia. É uma obra um pouquinho espessa, mas a linguagem é popular. É um curso que ele deu para cristãos sobre esse tema da lei e do Evangelho. Este autor insiste que o Evangelho deve ser pregado e testemunhado nesta perspectiva de ler o Evangelho o tempo todo. Veja o que Martinho Lutero escreveu. Não devemos pregar somente uma dessas palavras de Deus, ou lei ou Evangelho. Eu vou explicar isso melhor agora em seguida, mas as duas. Devemos tirar, Lutero continua, de dentro do nosso tesouro coisas velhas e coisas novas, a voz da lei, bem como a palavra da graça. Interessante a aplicação que Lutero faz aqui. Necessitamos mostrar a voz da lei para o homem ser levado a temer e chegar ao conhecimento dos seus pecados e assim ser convertido ao arrependimento, a uma vida melhor. Por que que essa relativização toda é terrível? Porque ela cauteriza a consciência. Não, eu fazer a minha orientação sexual como eu quero, Deus permite que eu faça assim. Deus permite que eu congregue na igreja que eu quero. Deus permite que eu venha na igreja, não me relacione com ninguém, porque eu quero, porque eu não estou sentindo de fazer mais nada além do que cuidar de mim mesmo. E aí você começa a ampliar essa questão para várias outras possibilidades. Está assim hoje, a gente é juiz de nós mesmos. A gente não pondera, não avalia, não vai à Escritura, a gente toma decisões completamente dentro dessa cultura do self, onde se eu não tiver afim eu não vou. Por quê? Porque eu não vou ser autêntico se eu for sem estar afim. É isso que está sendo cunhado hoje como cultura do self. O valor mais importante é a autenticidade. Só que isso leva o quê? Ou leva ao quê? Leva como valor supremo a nenhuma conformidade, a nenhuma mudança de atitude, a nenhum arrependimento. Por quê? Porque eu não estou afim, porque eu não me importo. Importante é ser autêntico. É evidente que a autenticidade é um valor extremamente importante na Escritura. É evidente.
que os atos externos, formais, sem estarem acompanhados do coração, são esvaziados de sentido, mas essa não é toda a verdade. E aqui que vem a questão. Então Lutero escreveu: precisamos mostrar a voz da lei para que o homem seja levado a temer e a chegar ao conhecimento dos seus pecados e assim ser convertido ao arrependimento e a uma vida nova. Mas não devemos parar por aí, diz Lutero, porque isso somente levaria a sofrimentos e não ao comprometimento. Quer dizer, tomar conhecimento dos pecados leva a desespero. Conhecer os pecados leva à punição e não à cura, leva à morte e não à vida. Estaríamos, na verdade, condenando pessoas à culpa e não trazendo elas de volta. Estaríamos humilhando, que é o que muitas vezes se diz. Você tem que cuidar até quando você publica um texto e coloca lá a palavra pecado. Daqui a pouco você vai ser travado nas redes sociais. Porque é ofensivo. É ofensivo. Portanto, Lutero conclui: precisamos também pregar a palavra da graça e a promessa do perdão por meio da qual a fé nasce. A fé é dada. O coração é reavivado. A pessoa é despertada. Sem essa palavra de graça, meus irmãos, as obras da lei, os esforços, até que você queime o corpo e dê todos os seus bens, serão feitas e ensinadas em vão. Para Deus importa como você faz, a partir de que motivo você faz, e não só o que você faz. As pessoas deveriam evitar ir a um restaurante onde o chefe de cozinha não sabe dizer qual é a diferença entre cianeto e sal. Uma pitada de sal dá sabor ao alimento, mas um toque de cianeto é mortal. Por isso as distinções fazem diferença. Onde são feitas de maneira errada, os resultados poderão ser mortais. O pastor Walter, de novo, no século XIX, sabia que onde a lei de Deus não é corretamente distinguida do Evangelho, a vida espiritual das pessoas é colocada em perigo, conduzida à futilidade ou ao desespero, ou a uma autoconfiança e arrogância que nega o próprio Cristo. Porque a gente sabe, tem culturas diferentes que a gente herda. Alguns foram ensinados com bons valores, bons princípios, e eles incorporaram isso na sua caminhada e na sua família. Isso não tem nada a ver com salvação. Mas é fato que no convívio social isso facilita as relações. Outros não, tiveram um lar muito desestruturado. Pai alcoólatra, pai que batia, ausência total dos pais. Os filhos foram criados sem a mínima assistência. No sentido moral isso vai aparecer, mas nada disso tem a ver com salvação, porque se fosse depender disso só, aqueles supostamente educados seriam salvos. Mas educados em que sentido? No coração? E essa é a realidade que às vezes a gente enfrenta. Pessoas que herdam situações familiares mais delicadas tendem a mostrar um pouco mais isso no convívio comunitário do que outras que tiveram uma família, aspas, mais estruturada. Mas escute muito bem, todos são igualmente pecadores. O perigo é a gente vir a Deus com base nesse legado supostamente superior, cultural, moralmente, e começar a fazer uma justiça própria para ser salvo. E nós fazemos isso. A questão aqui não é ser, a questão é o quanto nós fazemos isso. E é por isso que pecados como a homossexualidade, pecados como o vício da bebida, ou alguém manusear um cigarro, para nós isso é impensável, porque socialmente isso já é um absurdo numa cultura conservadora. Mas é mentira. E a malícia. E a cobiça. Podemos trabalhar com todos os 10 mandamentos aqui e a gente vai perceber o seguinte: a gente não escapa. Nenhum de nós aqui nesse lugar
escapa à incidência da lei que condena. Qual a nossa conclusão? O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quer dizer, correr para Jesus é o meu abrigo, é o meu amparo. E é a partir desse lugar, em Cristo, redimido, que eu olho para os outros de uma maneira redimida, compassiva, amorosa, para não fazer com os outros o que Deus não fez comigo. Lembra lá do credor incompassivo? Teve perdoado uma dívida impagável. Jesus usa de propósito um valor impagável. Impagável. Quando ele tem que perdoar um conservo, ele não faz. Aí o patrão chama ele: vem cá, eu perdoei essa dívida tua aqui, impagável. Tu não vai perdoar aquele pequeno valor daquele que te deve? Essa é a nossa história. Essa é a nossa história. Muitas vezes buscamos uma comunidade apenas de bons valores. Quer ver um exemplo? Eu vou lá congregar na Igreja do Caminho, porque lá o pessoal se dedica um pouco mais ao estudo da Escritura. Eu gosto do estilo Pastor Christian. E, sabe, cara, ele dá lugar à palavra de Deus no culto. É uma igreja que tem essa ênfase. Isso fecha comigo. Isso não tem nada a ver com ser cristão. Você está percebendo? Não, eu vou naquela outra igreja porque aquela igreja lá é muito carismática, operam os dons, e eu me identifico muito com aquela igreja que opera dons e ela é carismática, e é ali que eu vou congregar. Por quê? Porque lá tem pessoas que pensam assim também, e eu vou encontrar com elas uma afinidade. Isso não tem nada a ver com ser cristão. Você está percebendo que nós podemos escolher valores com os quais a gente pode estar mais próximo e esquecer que, na verdade, isso é completamente secundário e o que nos salva é o Evangelho? Você pode estar aqui porque você gosta da maneira como o texto é exposto, não necessariamente porque o Evangelho é exposto. É isso que eu estou querendo dizer. Você vai na outra igreja porque você gosta do louvor daquela igreja, mas não necessariamente porque você reconhece que é um pecador e é salvo pela graça de Deus e pela fé em Cristo. Queridos, isso faz toda a diferença. Esse pastor, então, no século XIX, sabia que onde a lei de Deus não é distinguida do Evangelho, a vida espiritual é colocada em perigo, conduzindo pessoas à futilidade, porque isso também é possível. Agora se fala muito nesse conceito de hipergraça. Deus perdoa todo mundo, inclusive ninguém vai para o inferno. Um dia eu ouvi de um pastor exatamente isso, uma frase de Karl Barth: o que Jesus fez na cruz não pode ser menor do que o estrago que Adão fez. Mas qual era a conclusão desse pastor? Que não tem como restringir as portas do céu para ninguém. Universalismo. Não há pecado que condena. Todos eles foram segundo esse pensamento, redimidos em Cristo. E é nesse sentido que somos levados à futilidade, porque se então tudo é graça, nesses moldes, nesse sentido, eu vou viver como moralmente nesse mundo? Qual é o meu lugar nesse mundo? Esse é um assunto delicado, e domingo que vem, como eu disse, eu vou fazer algumas colocações bastante importantes sobre a igreja e a comunhão dela com os santos. Ou seja, o resultado final é o mesmo: descrença que condena. Onde lei e evangelho são confundidos ou misturados, a fé é colocada em perigo. E no fim a incerteza domina. Eu sempre coloco isso, né? No momento em que a gente, embora afirme que salvo é pela fé e pela graça de Deus, mas se em algum momento no coração a gente faz de tal modo que a salvação depende do que a gente faz, quando é que a gente vai saber que fez o suficiente? Nunca. Nunca.
Isso é desesperador. Você não viver com a certeza de que fez o suficiente para ser salvo, considerando que a salvação depende de você, o que é um equívoco. Examinando as Escrituras, vemos que Deus fala aos seres humanos de duas formas fundamentais e até opostas. As Escrituras identificam essa dupla forma de falar como lei e evangelho. Os conteúdos doutrinários das Escrituras, tanto no Antigo como no Novo, consistem de duas doutrinas que têm papéis diferentes. Então não pense aqui que lei está no Antigo Testamento e graça ou evangelho no Novo Testamento. A gente tem graça em ambos os testamentos, em ambos os períodos históricos. Longe de ser uma habilidade mecânica que possa ser dominada sem dificuldade, Lutero disse que distinguir lei e evangelho é uma arte, é uma capacidade adquirida, forjada pelo Espírito de Deus, na medida em que a vida do crente vai às Escrituras, e ao mesmo tempo que ele passa pelas aflições, ou pelo moralismo, de ser sempre julgado, condenado, ou para a apatia moral, já que Deus me ama e Ele perdoa todos os pecados, eu vou viver assim desse jeito, como eu sou, autêntico. Muito mais do que uma técnica ou um método adquirido por meio do estudo acadêmico, a habilidade para conhecer e aplicar lei e evangelho vem pela experiência de ouvir e confiar na palavra de Deus. Não é coisa para erudito. Aliás, foi por isso que Lutero traduziu a Bíblia na linguagem popular. Seria uma NTLH dos nossos dias. Mesmo que vivamos em luta constante com o pecado e o diabo. Sobre isso tem um autor chamado Hans Joachim Ewand, que fala um pouquinho dessa luta. Ele diz assim, guarda essa frase: paz com Deus significa no mesmo fôlego guerra consigo mesmo e luta com o mundo. Paz com Deus significa no mesmo fôlego guerra consigo mesmo e luta com o mundo, porque você vai lá, teve um problema na sua vida, transgrediu, pecou de forma mais grosseira, correu para a cruz, pediu perdão, confessou aquilo diante de Deus, você imediatamente é envolvido, consolado pelo Evangelho. Passam-se algumas horas, ou quem sabe no dia seguinte você tropeça de novo e você diz, mas de novo? Então eu não me arrependi? Então eu não fiz o que devia ter feito? Será que Deus me ama? E começa a vir um desespero. E o pior é que vai ter alguém, talvez, do teu lado nessa hora, que vai dizer o seguinte: cara, para que viver com culpa e com trauma? Alivia a tua consciência, relaxa, afinal Deus é amor, afinal lidar com esses teus erros é desnecessário, Deus te perdoa assim como você é. E o cara vai. Queridos, eu queria que você me ouvisse agora, finalizando. Essa Bíblia aqui, essa palavra de Deus é interpretada de maneiras muito diferentes pelas igrejas cristãs. E é incrível que dessa Bíblia aqui, desse texto, saiam tantas igrejas diferentes, e eu vou dizer inclusive igrejas que se questionam até se são igrejas, pela maneira como se aproximaram desse texto, como interpretaram e como ensinaram esse texto às pessoas. Hoje é uma introdução a esse tema. Domingo que vem eu quero ser um pouco mais explícito sobre essa temática, mas eu de novo volto para a carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Eu queria que você projetasse aqui, Simone, por favor. Quando Paulo, então, aqui, olhando para tudo aquilo daquela igreja, tendo sido informado por irmãos fidedignos de que a coisa estava feia naquela cidade, e que ele mesmo, Paulo, era rejeitado como apóstolo, para eles ele era muito fraco, ele era limitado. Paulo começa uma carta assim. Isso aqui é ser evangélico. Dou graças sempre ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus.
senhor está dizendo então que Paulo vai passar a mão por cima? Que Paulo então vai só elogiar os caras e falar de amor? Isso é bem comum hoje. Não. É que Paulo tem um bom ponto de partida. Ele pressupõe que são pecadores, mas pressupõe que Deus está agindo. E é nesse espírito que ele faz a abordagem com aqueles crentes. Queridos, isso faz toda a diferença. Você olhar para a esposa, olhar para o marido, olhar para o filho, de uma posição que você não tem, de uma moral que você não pratica, sem se reconhecer pecador e tentar chegar como hipócrita, a primeira coisa que você vai ouvir: mas tu não faz, pai? Tu não é assim, mãe? O que está pensando? Cobrando de mim que tu não faz. Quantas foram as vezes que tivemos que sentar com os nossos filhos e literalmente dizer exatamente isso: eu não estou aqui como pai ou mãe só por causa do meu exemplo. Eu estou aqui como pai e mãe com uma vocação. E eu, pai e mãe, eu e Carolina somos instrumentos da palavra. Nós não somos Jesus. Mas nem por isso a gente não pode ser instrumento de Jesus. E se o pai e a mãe não praticam o que eles estão sugerindo que vocês façam, eles então têm que tomar consciência disso, se arrepender do seu pecado, mas isso não invalida que eles continuam sendo chamados por Deus para levar Cristo a vocês. Mas atenção, nessa hora, o pai e a mãe têm que ser humildes e têm que ser evangélicos para si próprios, para poder ser para os outros. Porque se o pai e a mãe nessa hora vão tentar esconder os seus erros, ao argumento de dar bom exemplo e sustentar a educação no exemplo, cair todo mundo vai na casa. Você está entendendo isso? Está entendendo a diferença? Nós não estamos dizendo aqui que pai e mãe não tem que ser exemplo. E isso é lei. No Novo Testamento vai ser comando ético, exortação de Paulo. A pergunta é se esse é o devido ponto de partida. Porque vai ter momento em que o pai vai cair, a mãe vai cair. E eles não perdem o lugar de pai. O que é o lugar de pai? Instrumento da palavra de Deus. E o que essa palavra é? Cristo. O problema é quando nós pais tentamos esconder os nossos erros e pensamos que os filhos não veem e a gente exige para eles o que a gente não vive. Isso é moralismo. Isso é moralismo, é encarar os problemas na superfície e não na fonte. Não fazer autocrítica de que nós somos instrumentos tão pecadores quanto os nossos filhos, mas seremos instrumentos evangélicos na medida em que, compreendendo isso, seremos humildes para, mesmo assim, falar aos nossos filhos o que é correto fazer. E se eles transgredirem, continuar amando, continuar abraçando e continuar ensinando. Deu para entender isso, queridos? Por isso que essa obra do Paul Tripp, que indiquei aqui há alguns dias, Desafio aos Pais, é fundamental. Você que tem filhos pequenos e quer educar os teus filhos de forma evangélica, essa obra não pode faltar. Desafio aos Pais, Paul Tripp. Por quê? Porque essa educação não é um método. Essa é a educação proposta a partir do Evangelho. Eu estou com 51 anos. Eu fui convertido por Deus aos 12. São alguns anos já de caminhada. E a gente começa a perceber as características de uma igreja e com isso consegue também perceber o que está por detrás, o que está na base. Se é Deus e a sua glória, o ser humano e o que ele pode construir. Meus irmãos, nós somos uma comunidade de pecadores, redimidos pelo sangue de Jesus. Essa compreensão Paulo tem, por isso que ele endereça toda a fala que ele vai fazer, e duríssima, mas tem um bom começo. Todos são pecadores. E os coríntios não eram de Paulo, povo de Deus comprado pelo sangue de Jesus. Um exemplo, capítulo 11 dessa carta, vamos lidar com a ceia domingo que vem. O que diz lá no versículo 17 do capítulo 11? Para alguém não imaginar que Paulo aqui está adocicado, né? Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los. Sabe, amor tem que falar a verdade.
Nós vivemos numa era em que amor virou sinônimo de nem sei como definir. Não preciso, né? Cuidado, vai traumatizar a criança. Vai traumatizar o irmão. Nós fomos para um ponto de docilidade que confundiu e escondeu a verdade. Porque vocês se reúnem não para melhor e sim para pior. Continua o texto. Porque antes de tudo estou informado que quando se reúnem na igreja existem divisões entre vocês. E em parte acredito que isso é verdade. De novo, por que ele acredita? Porque ele sabe que o ser humano é um pecador. Ele não é um moralista que olha para a comunidade e diz assim: eu já ensinei vocês, por que vocês não praticam? Eu já ensinei tu, meu filho ou minha filha, tu não muda. Não, ele sabe o que é o ser humano, então ele tem conhecimento de que as divisões acontecem. Adiante. Até é necessário que haja partidos entre vocês para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. E claro que ele é irônico aqui. Próximo. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Literalmente ele escreve o seguinte: domingo que vem é a nossa ceia, né? Aí, imagina assim, terminou a ceia, ele vem assim: ninguém tomou ceia aqui hoje. Vocês fingiram que isso aqui não foi ceia. Podem ter dado o nome de ceia, podem ter distribuído o pão e o cálice, mas não foi ceia. Por quê? Versículo: porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e quando um fica doente com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber, ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Lembra lá do capítulo 1, versículo 4? Agora ele está indo mais fundo. Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. E o texto continua. E aí, de novo, o que Paulo vai fazer? Vai trazer as coisas para as bases. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e deu de si mesmo em favor dos seus. Meus irmãos, quando a gente quer reivindicar direitos, quando a gente quer lidar com uma crise em casa, se segurando naquilo que a gente faz ou naquilo que a gente é, quando a gente fica com aquele peito estufado, cheio de direitos, vai ser difícil essa conversa ter um bom desfecho. Isso não quer dizer que você tem que tangenciar a verdade ou deixar de acolher a verdade, mas você tem que entender que conhecer a verdade não é uma coisa só intelectual, é do coração. Que bom fora se agora, tendo a lei de Deus, e a gente já tem ela há muito tempo, todos então lessem ela, compreendessem e praticassem, estaria tudo resolvido. Inclusive a ciência, né? Resolveria todos os problemas da vida humana. Conhecimento não é só algo que se dá no âmbito intelectual. É algo que se dá no âmbito da vontade, do desejo, do coração. E é por isso que nós somos tão carentes de Jesus. Porque nós temos um coração pecador, rebelde, que ama outros deuses, que é especialista em criar falsos ídolos. E que vai só transicionando de ídolo em ídolo ao longo da vida. Até ele fazer tudo o que é possível, encontrar a alegria precária em cada tempo da sua vida. E então ele se dá conta que Jesus, e somente Jesus, lhe dá contentamento. Baixa a tua cabeça. Senhor, nessa manhã, graças te damos pela tua palavra. Graças te damos porque tu te revelaste. Te deste a conhecer. Não só nos deste a conhecer tua lei, nos mostrando pecadores, mas te deste a conhecer como Redentor, por meio da cruz, por meio do teu Filho. Sim, Senhor, nós somos aqui essa pequena comunidade de pecadores. Sabemos o que parte do nosso coração, ainda que não saibamos como o Senhor conhece e esquadrinha. Tem misericórdia de nós.
Tem misericórdia de nossos pecados. Tem misericórdia da maneira desproporcional e arrogante que nós adotamos para lidar com o nosso irmão, com a nossa família, ou com quem quer que seja. Precisamos que o Senhor nos ajude. Precisamos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Precisamos que o Senhor nos transforme. Não foi pouca coisa que o Senhor fez naquela cruz. Não foi de pouca coisa que o Senhor nos quis livrar, morrendo no Calvário em nosso lugar. Algum outro tipo de acordo o Senhor podia ter feito, se o que fizemos era pequeno. Não. O Senhor morreu numa cruz, sem pecado, mas adotando os nossos pecados sobre si, de modo que pela fé fôssemos justificados e recebêssemos justiça, não a nossa, mas aquela que é dada, imputada, compartilhada no Evangelho. No Evangelho, não na lei. A justiça que é dada pela fé para todo aquele que crê. Nessa manhã, trabalha com o coração do meu irmão e da minha irmã, Senhor. Trabalha. Age, Espírito Santo, por meio da Tua única e insubstituível palavra, de tal maneira que Tu nos dês a conhecer a multidão de nossos pecados e a superabundância da Tua graça e do Teu favor sem fim. Nesse sentido, nos inunda com esse amor evangélico, que não vai passar a mão por cima do pecado, mas que vai, ao entender o pecado, entender redenção e santificação. Só Tu pode fazer isso, Senhor. Não é uma obra que uma igreja pode fazer e nenhuma pessoa. Somente a Tua palavra pode nos transformar, hoje e sempre.